Meu nome é Emma Reynolds. Tenho 32 anos e moro em uma casa tranquila, num bairro residencial nos Estados Unidos. Tudo começou logo depois do jantar. Primeiro, minhas mãos começaram a tremer. Uma tremedeira leve, quase imperceptível. Em seguida, o chão pareceu sair do lugar. A sala girou ao meu redor como se eu estivesse em um carrossel desgovernado. Segurei firme na mesa para não cair. Meu marido me olhou assustado. Os olhos arregalados, a testa franzida. Ele encostou a mão na minha testa com cuidado. Aguenta firme, meu amor, disse ele. Vou te levar para o hospital. Eu concordei com a cabeça, tentando focar. Confiava nele mais do que em qualquer pessoa. Entrei no banco do passageiro e fechei os olhos, lutando contra a tontura. Mas poucos minutos depois, algo mudou. O som suave dos pneus no asfalto desapareceu. No lugar, ouvi o barulho alto de pedras sendo esmagadas sob as rodas. Abri os olhos. Aquilo não era o caminho do hospital. Estávamos em uma estrada de terra antiga, cercada por árvores altas que bloqueavam até a luz da lua. Ele parou o carro. O motor continuou ligado, roncando baixo. Ele não desceu para me ajudar. Em vez disso, inclinou-se na minha direção. O rosto ficou muito perto do meu. E a voz, já não era preocupada. Era fria. Vazia. Eu coloquei veneno na sua comida. Você tem 30 minutos. Sai do carro. Meu nome é Emma. Fiquei parada à beira daquela estrada escura, observando as lanternas traseiras desaparecerem na distância. Ele achou que aquele era o fim da minha história. Ele estava enganado. Mas antes de contar como tudo virou do avesso, me diz uma coisa, de onde você está assistindo? Meu nome é Emma Reynolds. Tenho 32 anos. O carro parou de vez. Os pneus fizeram um último ruído sobre as pedras soltas e então tudo ficou em silêncio. O motor ainda estava ligado, vibrando sob o assoalho, um som grave e constante que parecia o único ruído existente no mundo. Meu marido, Mark, colocou o câmbio em embarque. Não desligou os faróis. A luz forte cortava a escuridão e iluminava os troncos dos pinheiros à frente. Eles pareciam pálidos, quase fantasmagóricos. Depois do alcance dos faróis, só havia escuridão. Uma escuridão pesada, profunda, de floresta fechada. Ele apertou o botão para destravar as portas. Clique. O som ecoou dentro do carro pequeno. Em outros dias, aquele barulho significava que tínhamos chegado em segurança. Que estávamos em casa. Ou em um restaurante para um jantar especial. Ou na casa dos pais dele. Naquela noite, soou como o engatilhar de uma arma. Virei o rosto devagar. Meu pescoço estava rígido. O veneno, ou o medo do veneno, parecia travar meus músculos. Observei seu perfil. Ele encarava a estrada à frente, sem me olhar. As mãos apertavam o volante na posição perfeita, 10:02. Os nós dos dedos estavam brancos, a pele esticada sobre o osso. Ele usava a camisa azul do trabalho. A mesma que eu tinha passado naquela manhã. Lembrei de estar na lavanderia, apertando o botão do vapor, ajeitando a gola para ficar impecável. Eu cuidei dele. Sempre cuidei. E agora ele estava ali, esperando que eu morresse. Sai, ele disse. A voz era firme. Normal. Não era um rosnado de vilão de filme. Era o mesmo tom que usava para pedir café ou chamar o garçom para fechar a conta. E era isso que tornava tudo pior. Para ele, aquilo não era drama. Era só um descarte. Ele estava se livrando de algo que não queria mais. Eu não me mexi. Eu simplesmente não consegui. Meu cérebro tentava entender aquela ordem. Sai. A palavra ecoava, mas não fazia sentido. Estávamos a quilômetros da estrada principal. Quilômetros de qualquer sinal de vida. Mark, sussurrei. Minha voz tremia. Por favor. Ele não me encarou. Não piscou. Você tem 29 minutos, respondeu, frio. Vai gastar discutindo ou vai tentar achar ajuda? Sai do carro.
Ele se inclinou e abriu a porta do passageiro com um empurrão seco. O ar gelado invadiu o interior do carro. Era um frio úmido, pesado, com cheiro de terra molhada e folhas apodrecendo. Bateu no meu rosto e fez meus olhos arderem. Em segundos, todo o calor do carro, da nossa rotina, da vida que dividíamos, desapareceu. Soltei o cinto de segurança. Meus dedos estavam desajeitados, dormentes, como se não fossem meus. A fivela fez um clique metálico ao se soltar. Naquele instante, percebi, era a última vez que eu estaria naquele carro. O mesmo carro onde cantávamos alto acompanhando o rádio. Onde discutíamos por causa de GPS errado. Onde voltamos do hospital de mãos dadas, chorando em silêncio depois de perder nosso bebê. Agora ele estava me expulsando dali. Girei o corpo e coloquei as pernas para fora. Meus pés tocaram o chão irregular. Eu usava sapatos baixos, práticos, ironicamente apropriados para um dia comum, não para ser abandonada numa estrada de terra. As pedras atravessavam a sola fina e pressionavam meus pés. Tentei apoiar o peso do corpo. Minhas pernas tremeram violentamente. Segurei no batente da porta para conseguir me levantar. Fiquei de pé. O vento jogou meu cabelo contra o rosto. Afastei os fios com a mão e olhei para ele pela última vez. Eu queria que ele me encarasse de verdade. Queria que enxergasse o que estava fazendo. Queria que visse a mulher para quem prometeu amor e cuidado. Mark, chamei outra vez. Ele virou o rosto. Nossos olhos se encontraram. Os dele estavam vazios. Não havia raiva. Não havia culpa. Nem tristeza. Nada. Ele me olhava como se eu fosse uma desconhecida. Como alguém que pegou carona e já não servia mais. Adeus, Emma. Ele puxou a porta. Bateu. O som ecoou na noite como um ponto final definitivo. Aquele som da porta fechando foi como uma lâmina cortando tudo de uma vez. Ele não esperou. Não houve hesitação. Assim que ouviu o clique da trava, ele engatou a marcha. As luzes de freio acenderam num vermelho intenso, iluminando a poeira que girava ao redor das minhas pernas. Em seguida, acelerou. O carro deu um solavanco. Os pneus giraram em falso por um segundo sobre a brita solta, lançando pedrinhas que bateram nas minhas canelas. Depois ganharam aderência. E ele foi embora. Fiquei parada, imóvel, como se meus pés estivessem enterrados no chão. Observei as lanternas traseiras diminuírem aos poucos. Elas subiam e desciam conforme o carro passava pelos buracos da estrada. De longe, pareciam dois olhos vermelhos se afastando de mim. Esperei que ele parasse. Uma parte de mim, a parte que ainda o amava, a parte ingênua e cheia de esperança, acreditava que ele ia parar. Imaginei que ele me veria pelo retrovisor, sozinha na escuridão, e pisaria no freio com força. Pensei que daria ré. Que sairia do carro apressado, pedindo desculpas. Talvez dissesse que era uma brincadeira cruel. Que tinha enlouquecido por um momento. Que não sabia o que estava fazendo. Mas ele não parou. As luzes vermelhas fizeram uma curva entre as árvores. A escuridão as engoliu. O barulho do motor foi ficando cada vez mais distante. De um ronco virou um zumbido. De um zumbido virou um sussurro. E então, nada. Silêncio absoluto. Ele tinha ido embora. Eu estava sozinha. Olhei para mim mesma. Estava no meio de uma estrada de terra, cercada por floresta. Sem celular. Sem bolsa. Ele tinha me feito deixar tudo no carro. Eu não tinha nada além da roupa no corpo e do veneno no estômago. O choque começou a passar, dando lugar à realidade. Ele não apenas me deixou ali. Ele me descartou. Como se eu era esposa. Era filha. Era amiga. E agora, eu não era nada. Uma sombra esquecida na beira de uma estrada, esperando o próprio fim. As árvores se erguiam acima de mim, altas, imponentes. O vento passava pelas copas e o som parecia um sussurro constante. Como se comentassem entre si sobre a mulher que tinha sido deixada para trás. A mulher que não foi amada o suficiente para ficar.
Cruzei os braços sobre o peito, tentando me abraçar, tentando não me desfazer. Eu me sentia rachando por dentro. Como se, ao relaxar um segundo, fosse me estilhaçar em 1000 pedaços e desaparecer com o vento. Ele devia estar voltando para casa agora. Talvez ligando o rádio. Talvez ensaiando o que diria a polícia. Talvez treinando lágrimas diante do espelho. Foi aí que o ódio surgiu. Repentino. Quente. Cortante. Ele queimava mais do que o frio. Eu odiava ele por ter me deixado ali. Pelo veneno. Pelos anos desperdiçados. Mas, acima de tudo, eu odiava a tranquilidade dele. O jeito vazio com que me olhou, como se eu não significasse nada. Sentada na terra fria, abandonada, deixei o ódio me aquecer. O silêncio era a pior parte. A gente só percebe o quanto o mundo é barulhento quando todo som desaparece. Não havia carros passando. Não havia postes zumbindo. Nenhuma sirene distante. Nenhuma voz humana. Só o vento. Só as árvores. E o meu coração. Tum. 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 Rápido demais. Você tem 30 minutos. As palavras dele voltaram à minha mente. Olhei para o pulso. Eu nem estava usando o relógio. Não fazia ideia de quanto tempo tinha passado desde que saímos de casa. 10 minutos? 15? Será que eu já estava morrendo? Fechei os olhos e tentei sentir meu corpo por dentro. Meu estômago estava contraído. Era o veneno ou era medo? Minhas mãos tremiam. Sintoma ou frio? Minha cabeça parecia leve. Meu cérebro estava falhando ou eu estava hiperventilando? Eu não sabia. O pânico me atravessou. Levantei de repente e comecei a andar. Não sabia para onde. Só sabia que precisava me mover. Se eu me movia, eu estava viva. Se eu parasse, talvez morresse. Segui pela estrada na direção que o carro tinha ido. A escuridão era total. Eu mal enxergava o chão. Chutei uma pedra e quase caí. Consegui me equilibrar por pouco. Socorro! Gritei. O som saiu rasgado, feio, desesperado. Alguém me ajuda. Minha voz bateu nas árvores e voltou para mim, como um eco cruel. Me ajuda, ajuda. Ninguém respondeu. Claro que ninguém respondeu. Não havia ninguém ali. Foi exatamente por isso que ele escolheu aquele lugar. Gritei de novo. E de novo. Até minha garganta arder. Até começar a tossir. Então parei. Fiquei no meio da estrada, ofegante. O ar frio transformava minha respiração em pequenas nuvens brancas. Gritar era inútil. Gritar gastava energia. E se eu realmente tivesse poucos minutos, eu não podia desperdiçar energia. Eu precisava pensar. Obriguei meu corpo a parar. Inspirei pelo nariz, devagar. Tentei organizar a mente. 30 minutos. Ele disse que tinha colocado veneno na comida. Jantamos às 7 da noite. Saímos de casa às 7:30. O trajeto até ali deve ter levado uns 20 minutos. Se ele estivesse falando a verdade, o tempo já devia estar quase acabando. Mas se fosse verdade, eu não deveria estar muito pior? Eu deveria estar em dor extrema. Espumando. Convulsionando. Mas eu não estava. Eu me sentia mal, sim. Fraca, sim. Mas estava em pé. Pensando. Minha visão estava nítida, mesmo naquela escuridão. Caminhei até um tronco caído à beira da estrada e me sentei. Algo não estava encaixando. O tronco estava úmido, quase se desfazendo de tão podre. Sentei mesmo assim. Comecei a contar em voz baixa, quase num sussurro. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Se eu chegasse até 60, seria 1 minuto. Se repetisse 10 vezes, seriam 10 minutos. Era a única forma de medir o tempo sem relógio, sem celular, sem nada. 4 Mississippi, 5 Mississippi.
Meus olhos estavam fixos na escuridão da floresta. Eu realmente achava que aquele era o meu fim. Pensei na minha mãe. Será que ela sentiria minha falta todos os dias? Pensei na minha irmã. Será que ela desconfiaria? Será que lutaria por mim? 10 Mississippi. Pensei no meu jardim. Na semana anterior eu tinha plantado tulipas. Elas só floresceriam na primavera. Eu não veria aquelas flores. A ideia me atingiu como uma facada. Um soluço escapou, curto, seco, dolorido. 20 Mississippi. Por quê? Por que me envenenar? Por que não pedir o divórcio? Então a resposta veio, fria e lógica. Porque divórcio é complicado. É caro. Demorado. Cheio de explicações. Já a viuvez é simples. Viúvo recebe condolências. Recebe apoio. Recebe o seguro de vida sem disputa. Ele não queria uma ex-esposa. Queria uma lembrança. 40 Mississippi. Continuei contando, balançando levemente para frente e para trás sobre o tronco. O frio atravessava minha roupa. Meus dentes começaram a bater. 50 Mississippi. 60. 1 minuto. Eu ainda estava viva. Comecei outra vez. 1 Mississippi. O tempo parecia elástico. Eu contei e contei. Cheguei a 10 minutos. Depois 20. Nada aconteceu. Minha respiração desacelerou. A tontura diminuiu. O enjoo se estabilizou. Esperei pela dor intensa. Esperei minha visão escurecer. Esperei meu corpo falhar. Mas isso não aconteceu. E, bem devagar, uma ideia começou a se formar. Pequena. Quase invisível no começo. Ele disse: eu envenenei sua comida. Mas fui eu quem cozinhou. Eu fiz a massa. Eu preparei o molho. Eu servi os pratos. Ele só serviu o vinho. E eu nem bebi vinho naquela noite. Estava com dor de cabeça, então bebi água. Ele viu. Ele sabia. Se houvesse veneno na comida, teria que ter sido colocado enquanto eu cozinhava. Mas eu estive na cozinha o tempo todo. A não ser que não houvesse veneno nenhum. Parei de contar. Fiquei imóvel, ouvindo o vento cortar as árvores. E se não houvesse veneno? E se aquilo fosse uma mentira? Pensei na expressão dele dentro do carro. Calmo demais. Confiante demais. Se ele realmente quisesse me matar, por que avisar? Por que me dar um prazo? Por que me deixar numa estrada deserta? Seria muito mais fácil me deixar morrer em casa. Durante a noite. Ela faleceu dormindo. Simples. Trágico. Limpo. Me abandonar no meio da floresta era arriscado. A menos que ele não se importasse se eu morresse. Ou, a menos que ele quisesse que eu acreditasse que estava morrendo. Ele queria pânico. Queria que eu corresse desesperada pela mata, gritando, até me perder. Talvez esperasse que eu morresse de frio. Ou que caísse num buraco. Ou quebrasse o pescoço na escuridão. Ou talvez ele só quisesse me torturar. Queria que os últimos 30 minutos da minha vida fossem um inferno absoluto. Os minutos passaram. 30 minutos. 40. 1 hora. E, quanto mais o tempo avançava, mais a verdade ficava impossível de ignorar. Eu não estava morrendo. Levantei devagar. Minhas pernas estavam rígidas por causa do frio, mas firmes. Respirei fundo. O ar gelado entrou nos meus pulmões com força. Eu não estava morrendo. Ele mentiu. Usou o meu medo como arma. Usou a minha confiança para tentar me destruir. Ele achou que eu ia desabar. Que eu ia me encolher no chão e aceitar o fim. Na cabeça dele, aquela era a cena final. Tela escura. Fim da história. Mas eu ainda estava ali. Olhei para minhas mãos. Elas tinham parado de tremer.
Fechei os dedos devagar, formando um punho. Apertei com força. Senti a tensão, a vida, a energia nos músculos. Eu não era um fantasma. Eu era uma mulher. E estava viva. Uma sensação estranha tomou conta de mim. Não era alívio. Era algo mais denso. Mais frio. Traição não explode como uma bomba. Ela vibra. É um som baixo e constante que se instala nos ossos. Muda sua estrutura por dentro. Depois disso, você nunca mais é a mesma pessoa. Encarei a estrada escura à minha frente. Eu não fazia ideia de onde ela levava. Mas sabia que precisava seguir por ela. Eu não morreria ali. Não daria a ele essa satisfação. Ele foi embora achando que estava livre. Achando que tinha deixado um corpo para trás. Ele se enganou. Ele deixou uma testemunha. Comecei a andar. Não corri. Não gritei. Apenas coloquei um pé na frente do outro. Crunch. 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 O som dos meus passos na brita era o único som na noite. Era o som da sobrevivência. Eu estava saindo daquela floresta. Voltando para o mundo. E quando chegasse lá, o mundo dele nunca mais seria o mesmo. Aquilo não era o fim. Era o começo. Sentada naquele tronco frio e úmido, antes de me levantar, houve um momento em que parei de tremer. Minha mente fugiu da escuridão ao redor e viajou para trás no tempo. 12 anos antes. Uma tarde ensolarada de outubro. Você precisa entender o começo para entender por que o final me quebrou de um jeito tão profundo. Se ele tivesse sido cruel quando nos conhecemos, essa história seria outra. Se tivesse sido arrogante, agressivo ou egoísta, eu teria me protegido. Teria mantido distância. Mas ele não era nada disso. Ele parecia perfeito. E esse foi o erro. Nós nos conhecemos em uma cafeteria perto do campus da universidade. Sim, parece clichê. Cena de filme. Mas clichês existem porque acontecem de verdade. Eu tinha 20 anos. Estava sentada perto da janela, cercada de livros, estudando para uma prova final de história. A mesa redonda era pequena demais para tanta apostila. Meu cabelo estava preso de qualquer jeito. Eu estava exausta. Peguei um sachê de açúcar para colocar no café preto. Minhas mãos escorregaram. O papel rasgou. Açúcar voou para todo lado. Caiu sobre minhas anotações, no meu colo, no chão. Eu congelei. Senti as lágrimas ameaçando surgir no canto dos olhos. Era algo pequeno, insignificante para qualquer outra pessoa, mas eu já estava tão tensa que aquilo pareceu uma catástrofe. Comecei a esfregar o açúcar do livro de forma desesperada, só espalhando mais os grãos pelas páginas. Foi quando ouvi uma voz ao meu lado dizendo: "Ei, calma. Eu te ajudo." Levantei os olhos. Ele estava ali, segurando um monte de guardanapos. Usava um suéter cinza de aparência macia, o cabelo castanho levemente bagunçado e tinha olhos da mesma cor, quentes, atentos. Não havia irritação no rosto dele, nem aquele sorriso debochado de quem acha graça na vergonha alheia. Ele parecia genuinamente preocupado. Ajoelhou-se para limpar o chão e depois começou a organizar a mesa com cuidado, levantando meus livros um por um antes de passar o guardanapo. Eu disse, morrendo de vergonha, que era muito desastrada. Meu rosto queimava. Ele sorriu, com os cantos dos olhos se enrugando de leve, e respondeu que eu não era desastrada, só estava estudando demais, que dava até para ver fumaça saindo das minhas orelhas. Eu ri. Foi a primeira vez em dias que consegui rir de verdade. Ele se apresentou como Mark. Eu disse meu nome. Ele insistiu em me pagar outro café e acabamos conversando por 2 horas. Esqueci a prova, esqueci o açúcar espalhado, esqueci o estresse. O que mais me marcou naquele dia foi a delicadeza dele. Essa é a palavra que sempre volta à minha cabeça, delicadeza. Eu cresci em uma casa onde nada era delicado. Minha família era barulhenta, meus pais discutiam, meus irmãos competiam por tudo. Para ser ouvida, eu precisava falar alto. Mark era o oposto. Ele falava baixo. Escutava com atenção.
Quando eu dizia algo, ele me olhava nos olhos, sem desviar, sem checar o relógio, sem procurar algo mais interessante ao redor. Ele fazia parecer que minhas palavras tinham peso. Havia cuidado nos gestos mais simples, segurava a xícara com as duas mãos, arrastava a cadeira sem fazer barulho, como se tivesse medo de quebrar qualquer coisa. Aquela suavidade me envolveu. Depois de anos me sentindo sempre em alerta, era como entrar em água morna depois de muito frio. Começamos a namorar e ele parecia o namorado perfeito. Abria portas, andava do lado de fora da calçada, mais perto do trânsito, como se estivesse me protegendo. Quando fiquei de cama com gripe, apareceu na minha casa com sopa feita por ele mesmo e ficou ao meu lado lendo até eu adormecer. Dizia que sempre cuidaria de mim, que eu não precisava ser forte o tempo todo porque ele estaria ali. Uma noite, deitados na grama do parque olhando as estrelas, ele repetiu isso, que eu podia descansar, que ele me segurava. Eu acreditei. Quis acreditar. Construí minha vida em cima dessa promessa. 2 anos depois, nos casamos em uma cerimônia pequena, simples e bonita. Lembro de olhar para ele no altar e ver lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele apertou minhas mãos e enxugou os olhos. Na época, achei que fosse emoção, amor transbordando. Agora, sentada naquela estrada escura relembrando tudo, eu me pergunto o que aquelas lágrimas realmente significavam. Eram alegria? Culpa? Ou ele sempre soube representar muito bem? Compramos uma casa antiga que precisava de reformas. Passávamos os fins de semana pintando paredes, lixando o chão, montando prateleiras. Discutimos sobre a cor da cozinha, eu queria amarelo, ele preferia azul, e acabamos escolhendo um verde suave como meio-termo. Aos poucos, criamos rotinas, manias, pequenas tradições que pareciam provas de uma vida sólida. Eu acreditava que aquilo era amor verdadeiro. Hoje eu sei que também era o cenário perfeito para uma ilusão bem construída. Nós tínhamos nossos rituais. Sexta-feira à noite era dia de pizza, sempre do mesmo lugar, quase sempre sabor pepperoni, e um filme escolhido sem muita discussão. Domingo de manhã era reservado para café e silêncio. Sentávamos na sala com nossos livros, sem conversar, apenas dividindo o espaço. Aquele silêncio não era desconfortável, era conquistado. Só fica em silêncio assim quem confia completamente no outro. Tínhamos piadas internas que ninguém mais entenderia. Bastava um olhar atravessando uma sala cheia para começarmos a rir, porque sabíamos exatamente o que o outro estava pensando. Éramos uma dupla, um time fechado, Mark e Eman como se fosse uma coisa só. Eu confiava nele em tudo, juntamos nossas contas no banco sem hesitar. O que é meu é seu, ele dizia. Confiei meu dinheiro, meu corpo, meus medos. Contei sobre meu pavor de ser abandonada, sobre meu pai que às vezes sumia por dias sem ligar, sobre o buraco que isso deixava em mim. Ele me abraçava e sussurrava que não era como ele, que nunca iria embora. Foi isso que tornou a traição tão devastadora. Se ele tivesse sido agressivo, eu teria percebido o perigo. Se gritasse, eu teria erguido defesas. Mas não houve gritos. Ele me desarmou com cuidado, com gentileza, como quem embala alguém para dormir. A facada não foi só naquela estrada, foi nos 12 anos anteriores. Ele voltou para casa todas as noites, me beijou, celebrou meus aniversários, comeu o que eu preparava, dividiu a cama comigo. Em algum momento, deixou de ser meu parceiro e passou a ser meu adversário, e eu nem vi quando isso aconteceu. Será que foi uma decisão repentina? Ou a máscara já estava ali desde aquela tarde na cafeteria? Pensei na casa que reformamos, no jardim que plantei, nas cores escolhidas em conjunto. Tudo parecia sólido, e de repente parecia encenado. Não foi apenas o abandono, foi a sensação de que ele roubou meu passado, contaminou minhas lembranças. Cada memória feliz agora vinha acompanhada de dúvida. Quando ele sorria, estava sendo sincero. Quando dizia que me amava, já planejava sair da minha vida. Essa ideia doía mais que o frio da noite, como se algo dentro do peito se partisse em pedaços. E a conclusão mais assustadora veio devagar, não era ódio que ele sentia. Ódio ainda é um tipo de vínculo. Era indiferença. Para ele, eu tinha virado um objeto, algo descartável. Como um aparelho que parou de funcionar e precisa ser substituído. Ele conhecia minha confiança, sabia que eu não questionaria, sabia que eu entraria no carro.
E usou isso contra mim. Ele sabia que eu acreditaria quando dissesse que estava me levando ao hospital. Ele conhecia minha confiança, conhecia meu amor e transformou isso em armadilha. Construiu tudo com gestos carinhosos, promessas sussurradas, abraços demorados e aquele aguenta firme, meu amor dito no tom certo. E eu entrei no plano dele sem desconfiar, achando que estava segura. Olhei para minha mão esquerda. A aliança ainda estava ali. Um anel simples de ouro com um pequeno diamante. Foi ele quem escolheu. Disse que era clássico, elegante, como eu. Tentei tirar, mas meus dedos estavam inchados por causa do frio e da tensão. O anel não saía. Girei, puxei com força. Doeu, mas eu não me importei. Eu queria aquilo longe de mim. Queria arrancar qualquer marca que ele tivesse deixado na minha pele. Depois de um puxão mais forte, o anel finalmente passou pelo nó do dedo. Fiquei olhando para ele na palma da mão. Era leve. Só metal. Nada além disso. Toda aquela simbologia, todas aquelas promessas reduzidas a um objeto frio. Arremessei o anel com toda a força em direção às árvores. Ele desapareceu na escuridão. Nem ouvi cair. Eu te odeio, murmurei. Mas não era para o homem que tinha me deixado naquela estrada. Era para o homem da cafeteria. Para a lembrança daquele olhar gentil. Para a versão que eu amei. Aquele homem não existia mais, talvez nunca tivesse existido. E agora eu precisava sobreviver ao homem que ocupou o lugar dele. Percebi, sentada ali na escuridão enquanto a adrenalina diminuía e minha mente ficava mais clara, que o fim não começou naquela noite. Não foi uma explosão repentina. Foi desgaste. Erosão lenta. Quando um prédio desaba, sempre há rachaduras na base que ninguém quis enxergar. Elas estavam lá muito antes da queda. As pessoas passam por elas, pintam por cima, fingem que não existem. Eu fiz isso com meu casamento. As mudanças começaram cerca de um ano antes. Tão discretas que eu me convenci de que eram fruto da minha imaginação. Tudo começou com o celular. Mark sempre foi relaxado com o telefone. Deixava jogado na bancada da cozinha, na mesa de centro, até no banheiro. Nem senha tinha. Não tenho nada a esconder, dizia. Um dia, isso mudou. Entrei na sala e ele estava no sofá digitando. Quando percebeu minha presença, o corpo enrijeceu. Travou a tela rapidamente e colocou o aparelho virado para baixo ao lado dele. Oi, disse, alto demais, animado demais. Oi, respondi. Está falando com quem? Ninguém. Coisa do trabalho. E-mails chatos, você sabe como é. Sei, falei, sentando ao lado dele. Ele não virou o telefone. Não o afastou. Só deixou ali, de tela para baixo, como se aquele pequeno gesto não significasse nada. Mas significava. Ele passou a manter a mão sempre perto do celular, como se estivesse protegendo algo precioso. Alguns dias depois, tentei pegar o aparelho dele para ver a previsão do tempo, já que o meu estava carregando no quarto. Deslizei a tela e apareceu a mensagem pedindo senha. Fiquei parada por um segundo. Ele nunca tinha usado código. Digitei 0. Errado. Tentei uma sequência simples. Errado de novo. Chamei da sala. Mark, qual é a senha? Só quero ver se vai chover. Ele apareceu quase imediatamente, pegou o telefone da minha mão com firmeza, sem grosseria, mas decidido. Disse que precisou colocar bloqueio por causa de novas regras de segurança da empresa. Política interna. Desculpa. Ele mesmo desbloqueou, conferiu o clima e informou que choveria. Não me devolveu o celular. E eu aceitei a explicação. Ele trabalhava com finanças, segurança extra parecia plausível. Depois vieram as mudanças na aparência. Mark sempre foi do tipo jeans e camiseta, sem muita preocupação com estilo. De repente, começou a comprar roupas mais caras, camisas bem cortadas, calças sob medida. Justificava dizendo que precisava se apresentar melhor para os clientes, que estava sendo considerado para uma promoção. Logo surgiu também um perfume novo.
Entrei no banheiro certa manhã e senti um cheiro diferente, forte, marcante, nada parecido com o sabonete neutro que ele costumava usar. Encontrei um frasco preto pequeno no armário. Perguntei no café da manhã desde quando ele usava colônia. Ele deu de ombros, concentrado no prato, e respondeu que estava apenas testando algo recomendado por um colega. Perguntou se eu gostava. Eu disse que era intenso. Ele prometeu usar menos. Passou a frequentar a academia 4 vezes por semana, algo que antes evitava. Emagreceu, ganhou definição muscular. Eu me convenci de que era uma fase saudável, que eu deveria apoiar. Mas, olhando para trás, percebo que não era por nós. Não era para impressionar a esposa. Era como se estivesse se preparando para outra vitrine, outra plateia. A mudança mais difícil de admitir veio depois. Não foi gritaria nem insulto. Foi algo mais sutil. Em público, ele começou a me tratar com um leve ar de superioridade, como se eu fosse menos informada, menos interessante. Não era agressão aberta, era um tom condescendente, quase educado demais, que me diminuía sem deixar marcas visíveis. Na época, eu ignorei. Hoje, vejo que aquilo também era uma rachadura. Estávamos jantando na casa dos pais dele quando percebi, pela primeira vez, algo que depois se tornaria padrão. Eu contava uma história engraçada sobre nossas últimas férias na praia. Falei que tínhamos nos perdido procurando um restaurante de frutos do mar e que rodamos quase 20 minutos em círculos antes de encontrar o lugar. Eu estava rindo. Parecia uma lembrança leve. Mark me interrompeu no meio da frase. Colocou a mão no meu braço, o gesto parecia carinhoso para quem olhava de fora, mas os dedos apertaram um pouco mais do que o necessário. Sorrindo para a mãe, ele corrigiu: não estávamos perdidos, Emma leu o mapa errado, eu sabia exatamente onde estávamos o tempo todo. A mãe dele riu e comentou algo como a Emma e seu senso de direção. Meu rosto queimou. Tentei me explicar, dizendo que o mapa era confuso, mas ele respondeu, ainda com aquele tom doce, que era só uma linha reta e que nem todo mundo tem boa orientação. Ele me diminuiu ali, diante de todos, com elegância e um sorriso perfeito. Situações assim começaram a se repetir. No supermercado, peguei uma caixa de cereal e ele tirou da minha mão, dizendo que tinha açúcar demais e que agora estávamos nos alimentando melhor. Falou como se eu fosse uma criança que precisa ser guiada. Não havia gritos, não havia insultos diretos, era algo mais sutil. Ele me moldava aos poucos na frente dos outros, a esposa atrapalhada, distraída, meio incapaz. E ele, o marido paciente, compreensivo, quase heróico por aguentar. Hoje eu entendo que aquilo era construção de narrativa. Uma preparação silenciosa. Se um dia algo desse errado, já existiria a imagem da esposa instável, desorganizada. Depois veio a ausência. Reuniões até tarde. Jantares com clientes. Viagens inesperadas para conferências. Ele quase nunca estava em casa. E quando estava, parecia distante, sempre com o celular na mão. Se eu tentava conversar, ele suspirava e dizia que estava cansado, que falávamos depois. Esse depois nunca chegava. Passei a me sentir sozinha dentro do próprio casamento. Cozinhava para 2 e jantava sozinha. Dormia sozinha. Acordava e ele já tinha saído. Tentei reacender algo, organizei encontros, sugeri saídas, me aproximei. Ele cancelava ou se esquivava. Quando eu buscava intimidade, surgia uma dor de cabeça conveniente, uma desculpa qualquer. Achei que fosse estresse, uma fase difícil. Li textos sobre como apoiar um parceiro sobrecarregado. Esforcei-me mais. Mas o momento que abriu a rachadura de vez aconteceu numa manhã de domingo, 3 meses antes daquela noite na estrada. Ele estava no banho e eu arrumava a cama. O tablet dele estava na mesa de cabeceira. Normalmente ficava bloqueado, mas naquele dia não estava. De repente, vibrou levemente contra a madeira. Olhei por reflexo, sem intenção de procurar nada. A tela acendeu e apareceu uma notificação. Não havia nome completo, apenas uma inicial, J. A mensagem era curta. Direta. Estou com saudade. Ontem à noite foi incrível. O mundo pareceu parar. Fiquei encarando aquelas palavras como se elas estivessem gravadas na minha pele.
Ontem à noite foi incrível. Na noite anterior, Mark tinha dito que estava preso em uma reunião estratégica que se estendeu até tarde. Chegou perto da meia-noite, com cheiro de menta misturado àquele perfume novo, e deitou na cama sem sequer me dar um beijo. Meu coração disparou. O enjoo subiu pela garganta. Peguei o tablet com a mão trêmula, quase deixando cair. Eu queria abrir a mensagem, ler tudo, descobrir quem era J, entender há quanto tempo aquilo estava acontecendo. Mas, nesse instante, o chuveiro foi desligado. Ouvi a porta do box abrir, os passos dele se aproximando. O pânico me paralisou. Se eu falasse alguma coisa ali, tudo explodiria. A vida que eu conhecia acabaria naquele segundo. E eu não estava pronta. Com medo, recoloquei o tablet exatamente onde estava e comecei a arrumar os travesseiros, fingindo normalidade. Ele entrou no quarto com a toalha na cintura. Olhou para mim e, logo depois, para a mesa de cabeceira. Caminhou até lá com uma naturalidade apressada, pegou o tablet e conferiu a tela. Observei pelo reflexo do espelho. Não vi culpa no rosto dele. Vi irritação. Ele apagou a notificação com um movimento rápido e limpou a tela. Depois me encarou. Bom dia, disse, como se nada tivesse acontecido. Respondi no mesmo tom. Minha voz saiu estável, apesar do caos dentro de mim. Ele perguntou se eu tinha dormido bem. Menti que sim. Ele sorriu, aquele sorriso vazio, ensaiado. Talvez não soubesse que eu tinha visto. Ou talvez soubesse e simplesmente não se importasse. Hoje eu entendo, o casamento terminou ali, naquele quarto impregnado do cheiro do perfume dele e da mentira pairando no ar. Não foi na estrada de terra. Foi naquele momento em que eu soube e escolhi o silêncio. Eu me convenci de que podia estar enganada. Que a J podia ser um cliente. Que a incrível podia se referir a um contrato fechado. Engoli aquela mensagem como se fosse veneno e deixei que ficasse dentro de mim por 3 meses. E então, naquela noite, ele tentou me oferecer um veneno de verdade. Sentada no tronco à beira da estrada, percebi que meu silêncio tinha sido interpretado como permissão. Ao não confrontá-lo, eu deixei que ele acreditasse que era mais esperto, que poderia fazer qualquer coisa sem consequências. Eu desempenhei o papel da esposa ingênua até o fim, mas a encenação tinha acabado. Levantei do tronco sentindo as pernas firmes novamente. O medo tinha sido substituído por uma clareza fria. Eu conhecia os hábitos dele, os horários, as rotinas. Sabia as senhas, tinha observado discretamente desde aquela manhã, memorizando cada sequência. Ele acreditava que tinha me apagado. Esqueceu apenas um detalhe: eu sempre fui a pessoa que cuidava das contas, dos documentos, das pequenas engrenagens da nossa vida. Eu sabia onde estavam guardadas as informações, os contratos, os segredos, em sentido figurado e talvez não só figurado. Ele me deixou naquela estrada achando que eu não tinha nada. Mas eu ainda tinha conhecimento. E isso seria suficiente. Olhei para o corredor escuro da estrada e comecei a andar. Eu não estava voltando para ele. Estava voltando para a vida que ele tentou arrancar de mim e dessa vez, eu não seria a mesma mulher que entrou naquele carro. Eu ia recuperar tudo, pedaço por pedaço. Ele me deu 30 minutos para desaparecer. Eu decidiria usar o resto da minha vida para cobrar cada segundo. Naquela manhã, não fiz escândalo no quarto. Não gritei por causa da mensagem de AJ, não atirei o tablet na parede. Engoli o grito. Deixei que ele ficasse dentro de mim como uma pedra gelada. Aquele domingo me transformou. Antes disso, eu era esposa, companheira, alguém apaixonada. Depois, virei outra coisa. Virei testemunha. Parei de enxergar Mark como meu marido e comecei a observá-lo como se fosse objeto de estudo. Passei a analisar cada gesto, cada palavra, como se estivesse investigando a vida de outra pessoa. Era uma sensação estranha, quase como se eu estivesse fora do meu próprio corpo, olhando de cima para uma mulher chamada Emma que fingia que estava tudo bem. Eu precisava de provas. Intuição não bastava. Um vislumbre de mensagem não bastava. Eu queria o quadro completo. Queria saber exatamente com o que estava lidando. A oportunidade surgiu 3 noites depois.
Ele chegou tarde novamente, dizendo que tinha jantado com a equipe. Cheirava a carne e vinho tinto. Estava animado. Deu um beijo rápido na minha testa, tomou banho e adormeceu quase no mesmo instante. Fiquei deitada ao lado dele no escuro, escutando sua respiração lenta e regular, o som de alguém sem culpa, ou sem consciência. Esperei até às 2 da manhã. Sentei devagar na cama, o colchão rangeu e eu congelei. Ele não se mexeu. Saí com cuidado, os pés descalços tocando o chão frio de madeira. O celular dele carregava na mesa de cabeceira. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar no quarto. Peguei o aparelho ainda morno e fui até o banheiro, fechando a porta com cuidado. Sentei na borda da banheira e acendi a tela. A luz foi quase agressiva na escuridão. Inserir senha. Respirei fundo. Nos últimos dias, eu tinha observado o movimento do polegar dele vezes suficientes para decorar a sequência. Digitei os números. A tela desbloqueou. Minhas mãos tremiam. Eu me sentia invadindo um território proibido, mas precisava saber. Abri as mensagens. Lá estava a conversa com Jota. Toquei e comecei a rolar a tela. Li durante quase 1 hora. Cada linha era um golpe. J era Júlia, uma nova associada do escritório, 24 anos. Havia relatos de almoços discretos, noites que se estenderam a no trabalho, um hotel em Chicago. Mas o que mais doeu não foram os detalhes íntimos. Foi a maneira como ele falava de mim. Dizia que eu era entediante, que só queria falar do jardim, que se sentia preso. Escreveu que precisava encontrar uma saída. E em outra mensagem prometeu que estava resolvendo a situação, que não demoraria. Sentada no banheiro, encolhida sobre o piso frio, tive a sensação de estar lendo meu próprio fim anunciado. Não era apenas traição. Ele já tinha decidido ir embora. Já estava planejando a saída. Continuei procurando, movida por algo entre desespero e lucidez. Abri o navegador do celular. E o que encontrei ali fez meu sangue gelar ainda mais. Ele tinha sido cuidadoso. Apagou quase tudo. Mas deixou escapar algumas abas abertas no navegador, esquecidas desde mais cedo naquele dia. Termos de pagamento de seguro de vida para cônjuges. Substâncias difíceis de detectar em exames comuns. Sintomas de insuficiência cardíaca. Fiquei encarando aquela tela pequena enquanto as palavras pareciam se embaralhar diante de mim. Não era só sobre ir embora. Era sobre lucrar com a minha ausência. Nós tínhamos um seguro de vida alto, contratado quando compramos a casa. Se algo acontecesse comigo, ele receberia $2 milhões. A hipoteca estaria quitada. Ele ficaria livre. Rico. E com Júlia. Apoiei o celular no tapete do banheiro e senti o estômago revirar. Aquilo ultrapassava qualquer traição emocional. Era uma ameaça real. Fiquei ali por muito tempo, olhando meu reflexo no espelho. Meu rosto estava pálido, os olhos arregalados de medo. Eu parecia frágil. Parecia derrotada. Não, sussurrei para mim mesma. Lavei o rosto com água fria. Respirei fundo várias vezes até o tremor diminuir. Sequei cuidadosamente a tela do celular com a toalha, eliminando qualquer marca que pudesse indicar que eu tinha tocado nele. Fechei os aplicativos que abri e deixei tudo exatamente como estava antes. Voltei para o quarto em silêncio, coloquei o aparelho no carregador e me deitei ao lado do homem que pesquisava maneiras de me apagar da própria vida. Durante a noite, ele se virou e passou o braço sobre mim. O peso daquele gesto, que antes seria conforto, agora parecia uma corrente. Não dormi. Fiquei encarando o teto, montando um plano. Eu precisava ser mais estratégica. Mais paciente. Mais silenciosa do que ele. Na manhã seguinte, comecei minha atuação. Quando Mark entrou na cozinha, eu estava preparando panquecas, cantarolando baixinho. Dei um bom dia animado, como se nada estivesse fora do lugar. Ele pareceu surpreso com meu humor e comentou que eu estava especialmente alegre. Respondi que tinha dormido muito bem. Mentira. Servi café e observei enquanto ele bebia, cada gole descendo pela garganta. Nas semanas que se seguiram, desempenhei o papel da esposa distraída com perfeição.
Não questionei horários, não perguntei sobre mensagens. Sorri quando ele chegava tarde. Preparei os pratos que ele mais gostava. Perguntei sobre o trabalho e ouvi explicações ensaiadas sem demonstrar reação. Ele dizia que os projetos estavam exigindo demais, que lamentava estar tão ocupado. Eu respondia que entendia, que ele estava se esforçando por nós dois. E, por fora, parecia acreditar em cada palavra. Por dentro, eu estava contando os passos, aguardando o momento certo. Eu fazia questão de enfatizar a palavra nós. Queria que ele se sentisse confortável. Queria que acreditasse que eu continuava ingênua, alheia a tudo. Passei a conhecer a rotina dele melhor do que ele próprio. Sabia que às terças e quintas ele encontrava Júlia. Sabia que nas manhãs de segunda havia reunião com a equipe. Comecei a registrar cada detalhe. Comprei um caderno pequeno e escondi no galpão do jardim, dentro de um saco de terra adubada. Ele jamais procuraria ali, odiava qualquer coisa relacionada a plantas. Nesse caderno, anotei cada mentira. 12 de outubro, disse que tinha jantar com cliente. Fatura do cartão indicava consumo no bar do Gran Hotel às 23 horas. 14 de outubro, afirmou que estava trabalhando até tarde. O GPS do carro mostrava parada prolongada em um prédio residencial na Rua 4. Eu tinha me transformado numa investigadora dentro da própria casa. Era desgastante. Cada sorriso custava energia. Cada beijo de despedida parecia um aviso ignorado. Mas eu precisava manter a encenação. Ele precisava se sentir seguro, convencido de que o plano dele avançava sem obstáculos. Se desconfiasse de mim, poderia acelerar as coisas, agir por impulso. Eu precisava que ele seguisse o caminho silencioso que estava traçando, porque planos discretos exigem tempo, e tempo era o que eu mais precisava. Numa noite qualquer, jantávamos frente a frente quando percebi que ele digitava mensagens escondidos sob a mesa. Eu sabia para quem eram. Ele levantou os olhos e me viu observando. Perguntou o que foi, num tom defensivo. Respondi com um sorriso calmo, aquele mesmo sorriso que ele costumava dizer que o tranquilizava. Disse apenas que estava pensando em como éramos sortudos por termos aquela casa, aquela vida. Ele relaxou. Sorriu de volta. Concordou que éramos, sim, privilegiados. Naquele instante, notei algo nos olhos dele, alívio. Ele acreditava que eu não suspeitava de nada. Achava que eu era dócil, previsível. Não percebeu que eu já tinha consultado um advogado. Não imaginava que eu tinha reorganizado nossas finanças e protegido o que podia. Ele não sabia que eu aguardava o movimento dele para executar o meu. Passei o saleiro e pedi que ele comece antes que esfriasse. Observei cada gesto com atenção silenciosa. Eu já não era apenas a esposa sentada à mesa. Era a testemunha. E estava reunindo, passo a passo, tudo o que precisava. Muita gente acha que vingança é barulhenta, cheia de escândalos e portas batendo. Imaginam discussões explosivas e decisões impulsivas. Isso é vingança amadora. A verdadeira é paciente. É calculada. E acontece no silêncio. Vingança de verdade não faz barulho. Não nasce de gritos nem de impulsos. Vingança de verdade é silenciosa, paciente e acontece dentro da lei. Depois que vi no celular dele aquelas pesquisas sobre seguro de vida, substâncias letais e sintomas de falência cardíaca, entendi que meu tempo podia ser curto. Mas também sabia que não adiantava correr para a polícia apenas com suspeitas. Pesquisas na internet não colocam ninguém atrás das grades. No máximo, gerariam uma visita. E, se ele fosse alertado sem consequências, mudaria a estratégia. Ficaria mais cuidadoso ou mais agressivo. Eu precisava estar protegida antes de qualquer movimento. Precisava de algo concreto. O primeiro passo foi procurar uma advogada. Tirei um dia de folga e disse ao Mark que visitaria minha irmã na cidade vizinha. Em vez disso, dirigi 2 horas na direção oposta, até um lugar onde não conhecíamos ninguém. Foi lá que encontrei Sarah. Ela era mais velha, olhar firme, o tipo de pessoa que parecia já ter escutado todas as versões possíveis da natureza humana. Sentei no escritório dela e contei tudo. As mensagens. As pesquisas. O medo que estava crescendo dentro de mim.
Ela ouviu sem me interromper, anotando em um bloco amarelo. Quando terminei, foi direta: eu precisava sair de casa imediatamente. Sugeriu hotel, casa de parentes, qualquer lugar seguro. Expliquei que sair naquele momento significaria deixar que ele controlasse a narrativa, manter a casa, o dinheiro e seguir em frente sem consequências. Disse que não queria apenas fugir, queria me proteger e garantir que ele não pudesse repetir aquilo com outra pessoa. Ela me alertou sobre os riscos. Eu já sabia. Mas pedi que cuidasse da parte legal. Se algo me acontecesse, ele não poderia receber um centavo. E, se eu precisasse agir, tudo teria que estar estruturado. Passamos horas revisando finanças. Mark sempre achou que entendia de dinheiro, mas delegava tudo a mim por comodidade. Contas, senhas, contratos estavam sob minha administração. Sem levantar suspeitas, semanas antes eu já havia começado a reorganizar recursos com o pretexto de um planejamento financeiro. Falei sobre instabilidade econômica, sugeri realocar parte das economias. Ele assinou o documento sem ler com atenção, confiando na minha habilidade com essas coisas. O que ele não sabia é que parte significativa das reservas foi transferida para uma conta exclusivamente em meu nome. Deixei o suficiente na conta conjunta para não chamar atenção imediata, mas garanti minha segurança financeira. Também atualizei meu testamento. No escritório de Sarah, assinei um documento claro e inequívoco: em caso de minha morte, Mark não teria direito a nada. Nem à casa, nem ao seguro, nem às economias. Tudo seria destinado à minha irmã. Além disso, redigimos uma declaração formal, registrada, detalhando os fatos, as mensagens que eu havia visto, o histórico de pesquisas, datas, horários e, principalmente, meu receio de estar sendo alvo de um plano para me envenenar. Não era paranoia escrita em papel. Era um registro estratégico. Se algo acontecesse, aquela documentação falaria por mim. No final do documento, havia uma frase direta: se eu morresse em circunstâncias suspeitas, as autoridades deveriam investigar Mark Reynolds. Reconhecemos firma em cartório. Sarah guardou o original no cofre do escritório. Este é o seu seguro, ela disse. Ao sair dali, senti algo que não sentia havia meses: controle. Eu não era apenas alguém com medo. Eu tinha respaldo jurídico. O passo seguinte foi garantir provas físicas. Arquivos digitais podem desaparecer. Aparelhos podem ser apagados. Comprei um pendrive discreto. Em uma manhã, enquanto ele tomava banho, conectei o dispositivo ao laptop dele. Meus olhos ficaram presos na barra de progresso enquanto os arquivos eram copiados. 40%. 60%. Eu ouvia a água cair no chuveiro e rezava para que demorasse mais alguns minutos. 85%. A água parou. 97%. Ouvi a porta do box abrir. Ele chamou meu nome perguntando sobre uma toalha azul. 100%. Removi o pendrive rapidamente e o escondi no bolso antes de responder que a toalha estava na secadora. Ali dentro estavam e-mails, conversas, comprovantes de gastos em hotéis. Depois imprimi tudo, não em casa, mas na biblioteca pública, para não deixar rastros na nossa impressora. Organizei os documentos em um fichário preto, grosso. Mensagens fotografadas, extratos bancários, registros de datas, a declaração registrada com a advogada. Escondi o fichário no porta-malas do meu carro, sob o step. Era meu plano de emergência. A parte mais difícil, porém, foi me preparar emocionalmente para o que eu acreditava que poderia acontecer. As pesquisas dele eram específicas demais para serem coincidência. Eu sabia que precisava agir com cautela, mas também precisava evitar qualquer atitude precipitada. Observei mudanças de comportamento, pequenos detalhes, conversas interrompidas. Em uma visita à casa dos pais dele, reparei na atenção incomum que lhe deu ao jardim. Aquilo acendeu outro alerta dentro de mim. Procurei um médico em outra cidade e fiz exames completos. Disse que estava ansiosa e queria um check-up geral. Queria um registro recente mostrando que eu estava saudável, sem problemas cardíacos ou qualquer condição prévia. Quando os resultados confirmaram que estava tudo normal, guardei as cópias no fichário. Eu estava construindo uma linha do tempo baseada em fatos, não em emoções.
Mesmo assim, estar preparada não tornava tudo menos assustador. Cada refeição vinha acompanhada de dúvida. Cada copo servido me deixava em alerta. Passei a adotar hábitos discretos de autoproteção. Preferi abrir minhas próprias garrafas de água. Mantinha atenção redobrada na cozinha. Se algo parecesse fora do padrão, eu simplesmente não consumia. Tudo precisava parecer natural, sem levantar suspeitas. Era como viver em estado permanente de vigilância dentro da própria casa. E, ainda assim, eu mantinha o sorriso, a rotina, a encenação. Porque, quando o momento decisivo chegasse, eu precisava estar pronta não apenas para me defender, mas para garantir que a verdade sobrevivesse comigo. Como eu sabia que aquela era a noite? Porque ele estava gentil demais. Chegou mais cedo do que o normal, segurando um buquê de flores e uma garrafa de vinho caro. Disse que queria cozinhar para mim, que eu andava trabalhando muito e merecia ser cuidada. O sorriso era amplo, os olhos brilhavam além do natural, como se estivesse elétrico. A energia dele não era romântica, era tensa. Olhei para as flores. Lírios. Um dia já foram meus preferidos. Naquele momento, só consegui pensar em velórios. Ele anunciou que prepararia a minha massa favorita. Concordei com entusiasmo ensaiado e disse que iria me trocar. No quarto, fechei a porta e fui direto ao armário. Não escolhi roupas confortáveis. Coloquei sapatos firmes, um casaco quente e guardei meu documento no bolso. Peguei o celular e enviei uma mensagem curta para minha irmã: é hoje. Se eu não falar com você até às 21 horas, chame a polícia e use a localização que compartilhei. 3 dias antes, eu já tinha ativado o compartilhamento em tempo real. Respirei fundo e me encarei no espelho. Repeti em voz baixa que eu não era vítima. Eu estava preparada. Eu estava consciente. Voltei para a cozinha. Ele mexia o molho no fogão, de costas para mim. Observei o movimento rápido da mão. Algo pequeno caiu na panela, pó, talvez um tempero, talvez outra coisa. Ele misturou depressa e se virou com naturalidade. Disse que já estava quase pronto. Comentei que o cheiro estava ótimo e me sentei à mesa. O aroma de alho e tomate costumava significar aconchego. Naquela noite, parecia um alerta. Mantive as mãos no colo, sentindo o peso dos bolsos. Em um deles, o telefone reserva que comprei com dinheiro vivo. No outro, um pequeno gravador já ligado, com a luz coberta para não chamar atenção. Eu tinha pensado em cada detalhe. Ele comentou que havia deixado o prato mais picante, do jeito que eu gostava. Agradeci e disse que estava com fome. Não estava. Meu corpo inteiro estava em estado de alerta. Enquanto ele servia a comida, acompanhei cada gesto pelo reflexo da porta do micro-ondas. A imagem era distorcida, mas suficiente para perceber quando a mão dele foi discretamente até o bolso novamente. Ele tirou do bolso um pequeno envelope. Com um gesto rápido e calculado, despejou o conteúdo sobre um dos pratos e misturou com o garfo, escondendo o pó claro sob o molho vermelho. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar na cozinha. Suspeitar já era assustador. Ver acontecer, diante dos meus olhos, era outra coisa. Era real. Ele pegou os 2 pratos, virou-se e caminhou até a mesa com naturalidade ensaiada. Colocou aquele que havia temperado na minha frente e deixou o outro diante dele. Desejou bom apetite e se sentou. Segurou o garfo, mas não comeu. Ficou me observando. Esperava que eu desse a primeira mordida. Queria assistir ao início do que ele acreditava ser o fim. Peguei o garfo com a mão trêmula. Não precisei fingir o nervosismo. Pedi que ele me trouxesse água, dizendo que tinha esquecido de servir. Ele hesitou por um segundo, claramente não queria sair dali, mas acabou se levantando e foi até a geladeira. Assim que virou as costas, respirei fundo. Eu não troquei os pratos. Isso funciona em filmes, mas na vida real louça faz barulho, arrasta, denuncia movimento. Eu tinha me preparado de outra forma. Dias antes, ao vasculhar discretamente a garagem, encontrei o esconderijo, um pequeno saco com pó branco dentro da caixa de ferramentas. Tirei uma amostra e levei a um conhecido da área farmacêutica em outra cidade. A substância era perigosa em certas quantidades.
Eu não descartei o restante e isso levantaria suspeitas. Em vez disso, substituí o conteúdo por uma mistura inofensiva que tinha aparência semelhante. Ele nunca perceberia a diferença. Então, quando olhei para o prato à minha frente naquela noite, eu sabia de algo que ele não sabia: o que estava ali não representava risco real. Mas ele acreditava que sim. E isso mudava tudo. Ele voltou com um copo d'água e colocou sobre a mesa. Agradeci e levei a primeira garfada à boca. Ele me observava com atenção intensa, quase predatória. Perguntou como estava. Respondi que estava bom, talvez levemente adocicado. Ele se apressou em justificar, dizendo que havia colocado um pouco de açúcar para equilibrar o molho. Comi cerca da metade do prato. Cada mastigada tinha gosto de cinzas. Não pela comida, mas pela consciência de estar sentada diante de alguém que acreditava estar encerrando minha vida. Esperei alguns minutos. Então deixei o garfo cair. O som da porcelana ecoou alto demais no silêncio. Levei a mão à testa e deixei o corpo pender levemente para o lado. Disse que estava me sentindo tonta. Segurei a borda da mesa como se precisasse de apoio. Ele se levantou rapidamente. No rosto, não havia pânico genuíno. Havia outra coisa, uma expectativa quase elétrica, difícil de disfarçar. E naquele instante, tive a confirmação final de tudo que eu já sabia. As pupilas dele estavam dilatadas. Ele falou para eu respirar fundo, tentando soar controlado. Eu levei a mão ao peito e disse que meu coração estava acelerado demais. Ele comentou que eu estava muito pálida e sugeriu que poderia ser intoxicação alimentar ou alguma reação inesperada. Já estava construindo a explicação antes mesmo de qualquer ajuda chegar. Sussurrei que precisava de um médico e deixei o corpo cair sobre a mesa, como se estivesse perdendo as forças. Ele se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Não foi carinho, foi teste. Queria sentir se eu ainda reagia. Disse que me levaria ao hospital. Pedi ajuda com a voz fraca. Ele me ergueu e eu deixei o peso morto nas pernas, obrigando-o a sustentar quase tudo. Se ele queria me salvar, teria que carregar o peso da própria decisão. Fomos até a garagem. Ele abriu a porta do passageiro e praticamente me empurrou para dentro do carro. Não colocou o cinto em mim. Não era prioridade. Sentou-se ao volante e abriu o portão eletrônico. Quando o carro saiu da garagem, vi a luz da cozinha ainda acesa e os pratos sobre a mesa, comida pela metade. Ele acreditava que estava me levando para morrer. Na verdade, estava dirigindo em direção ao próprio fim. Encostei a cabeça no vidro e fechei os olhos. Pedi que se apressasse. Ele respondeu com calma inquietante, dizendo para eu descansar, que logo tudo terminaria. Sem perceber, estava certo, só não da maneira que imaginava. A viagem pareceu interminável. Senti quando o carro saiu da estrada principal e entrou em um caminho irregular. O asfalto liso deu lugar ao chão de cascalho, o veículo começou a sacudir. Continuei fingindo que entrava e saía da consciência. Quando ele parou e disse para eu descer, afirmando friamente que eu tinha pouco tempo, mantive a encenação. Cambaleei para fora do carro com expressão assustada. Observei enquanto ele se afastava pela estrada escura. Assim que as luzes traseiras desapareceram na curva, endireitei a postura. A fraqueza sumiu. Tirei do bolso o celular reserva. Eram 19h58. Liguei para o serviço de emergência e informei meu nome, minha localização aproximada e que meu marido havia me deixado ali após dizer que eu tinha sido envenenada. Falei com clareza, sem hesitação. Afirmei que precisava de ajuda imediata e que possuía registros que explicariam a situação. A atendente disse que enviaria viaturas e pediu que eu permanecesse na linha. Respondi que precisava me mover e desliguei. Em seguida, avisei minha irmã por mensagem. Ele tinha executado o plano, a polícia estava a caminho, nos encontraríamos depois. Fiquei parada na beira da estrada por pouco tempo. Eu sabia que ele não me deixaria ali por completo. Para que a história funcionasse, ele precisaria voltar e assumir o papel de marido desesperado. Ele precisava ser o primeiro a encontrar meu corpo. E era exatamente isso que eu estava esperando. Seria mais conveniente para ele parecer o marido desesperado que percebe o desaparecimento da esposa e volta para procurá-la.
10 minutos depois, vi faróis se aproximando pela estrada. Não eram luzes de viatura. Era o carro dele. Ele tinha retornado para conferir o resultado, para garantir que sua versão da história começaria com um corpo. O veículo parou exatamente onde ele havia me deixado. O motor continuou ligado, os faróis cortando a escuridão da mata. Saí de trás de um carvalho e caminhei direto para o feixe de luz. Cruzei os braços e encarei o para-brisa. Ele levou um susto visível. O corpo dele saltou no banco. Não era isso que esperava encontrar. Desceu do carro tropeçando nas próprias palavras, tentando improvisar uma justificativa, dizendo que ficou preocupado e resolveu voltar. A máscara do marido atencioso voltou ao rosto dele por alguns segundos, mas havia confusão no olhar. Algo não encaixava. Eu deveria estar caída no chão. Pedi que parasse de fingir. Ele tentou insistir que precisávamos ir ao hospital. Dei um passo à frente e disse, com firmeza, que nada do que ele tinha colocado no prato surtiria efeito. Contei que já sabia do pó, que havia tomado providências dias antes e que ele não tinha conseguido fazer o que planejava. A expressão dele mudou. A preocupação evaporou e deu lugar a um ódio frio. Ele olhou ao redor, avaliando o ambiente como se buscasse uma saída. Acreditava que estávamos sozinhos. Deu um passo na minha direção, agressivo, como se ainda pudesse resolver ali mesmo. Eu permaneci onde estava. Antes que ele avançasse mais, luzes vermelhas e azuis iluminaram a estrada por trás dele. Viaturas surgiram pela outra extremidade do caminho de terra, bloqueando qualquer fuga. As sirenes quebraram o silêncio da noite. Agentes saíram da escuridão e deram ordens firmes para que ele não se movesse. Ele girou o corpo, atônito. Por um instante, pensei que tentaria correr. Mas ele sempre evitou confronto direto, preferia agir nas sombras. Levantou as mãos e se ajoelhou no cascalho. Em segundos, estava imobilizado. O som das algemas fechando ecoou como um ponto final. Aproximei-me enquanto o conduziam até a viatura. Ele ergueu o rosto sujo de poeira e me encarou, tentando entender como o plano tinha falhado. Não respondi às provocações nem às perguntas sussurradas. Apenas respirei fundo quando um dos policiais me perguntou se eu estava bem. Respondi que sim. Os meses seguintes foram intensos, audiências, depoimentos, pilhas de documentos. Mas era um movimento em direção à limpeza, à reconstrução. No tribunal, as evidências falaram por si. Registros financeiros, mensagens, histórico digital, gravações de áudio daquela noite, tudo foi apresentado de forma clara. A apólice de seguro que ele pretendia usar contra mim também foi analisada. Até Júlia prestou depoimento. Não houve espetáculo. Não houve gritos. Apenas fatos organizados com precisão. E, no fim, foi isso que fez a diferença. No instante em que as algemas fecharam, ela mudou completamente o discurso. Disse que não fazia ideia de nenhum plano, que estava sendo envolvida injustamente. Talvez soubesse, talvez não. Para mim, já não importava. Ela sempre foi apenas uma peça secundária em algo muito maior. Mark recebeu a sentença, 25 anos por tentativa de homicídio e conspiração. Eu observei enquanto era conduzido para fora da sala do tribunal. Parecia menor do que eu lembrava. O terno caro já não transmitia poder algum, parecia largo demais, como se tivesse perdido não só o caso, mas também a própria imagem. Ele não olhou na minha direção. Do lado de fora, a luz do sol me atingiu com força. Minha irmã estava me esperando e me abraçou apertado. Disse que finalmente tinha acabado. Eu respirei fundo e concordei. Naquele momento, senti que sim, era o fim de um ciclo. Voltei para casa depois disso. Muita gente sugeriu que eu vendesse o imóvel, que me livrasse das lembranças. Diziam que aquele lugar carregava energia pesada demais. Eu não aceitei. Fui eu quem escolheu cada detalhe daquela casa. Eu lixei o piso, pintei as paredes, cuidei do jardim. Não era justo que eu fosse embora. Quem quebrou promessas não fui eu. Decidi ficar, mas transformar tudo. Pintei a cozinha de amarelo, o tom vibrante que eu sempre quis e que ele dizia ser exagerado.
Arranquei as flores que ele havia plantado no fundo do quintal e recomecei o jardim com girassóis altos e luminosos, sempre voltados para a luz. Cerca de 1 ano depois da prisão, sentei na sala em uma noite tranquila. O silêncio, que antes me deixava tensa, agora parecia diferente. Antes, significava tensão, segredos, distanciamento. Agora era apenas paz. Eu estava com uma xícara de chá, um livro aberto no colo e Barnaby, meu Golden Retriever adotado, dormindo no tapete com um ronco leve e constante. Olhei para minha mão. A aliança não estava mais lá. A marca clara que ela havia deixado já tinha desaparecido com o tempo. Era como se aquele capítulo tivesse sido absorvido pela minha própria história. Algumas pessoas me perguntam se ainda sinto raiva. Esperam amargura, ressentimento, desconfiança do mundo. Mas a verdade é que a raiva cansa. Eu vivi tempo demais em meio a uma turbulência silenciosa. Hoje não sinto ódio dele. Sinto pena. Ele tinha uma vida estável, alguém que o amava, um lar construído com cuidado. Mesmo assim, escolheu arriscar tudo por ambição e ilusões. Ele acreditou que tinha determinado meus últimos minutos naquela estrada de terra. O que ele não percebeu é que eu passei anos observando, aprendendo, entendendo cada detalhe. Não foi ali que minha história terminou. Foi ali que eu recomecei. Levantei-me, caminhei até a porta dos fundos e saí para a varanda. O ar da noite estava fresco, com cheiro de terra e flores. Eu não era mais definida pelo que quase aconteceu. Não era apenas esposa, nem vítima. Eu era simplesmente eu. Tomei um gole do chá, olhei para a lua e sorri. Ele nunca entendeu com quem estava lidando.